aproveitar para apresentar a todos e a todas nosso pós-graduação de Direito Antidiscriminatório. Mas para essa jornada, para essa missão, para essa tarefa, não tinha ninguém melhor para chamar que uma das professoras que leciona nesse curso, uma das professoras que é referência nacional no tema, uma das juristas respeitadas no país todo quando se trata da temática de racialidade e discriminação, que é a professora Lucinéia Rosa dos Santos. Seja muito bem-vinda, professora Lucinéia. Muito agradecida, que satisfação enorme, mais uma vez poder estar aqui ao lado do professor Álvaro. Cumprimento a todos que estejam nos ouvindo, né? Me sinto muito grata, porque cada vez que eu venho aqui no meu curso, alguns que estão assistindo podem me conhecer, né? Outros talvez não, mas sempre é um prazer e eu espero contribuir muito hoje com esse direito antidiscriminatório, que é de uma enorme importância, principalmente no período que nós estamos vivendo. É interessante porque estamos no século XXI, né? Não deveríamos estar falando em direito antidiscriminatório, deveríamos estar falando que todos somos iguais, né? Agora, para falarmos num tema tão importante quanto a esse, e o privilégio do meu curso estar trazendo esse tema para o pós-graduação, tão necessário que é, para nós entendermos o que é o direito antidiscriminatório. Então, eu gostei muito de ter sido chamada, é uma honra muito grande, principalmente estar aqui ao lado do meu nobre, eu não digo apenas colega, o meu nobre amigo. Para nós é uma alegria. A professora Lucinéia, ela é graduada, mestre, doutora em Direitos Humanos pela PUC São Paulo, uma das primeiras doutoras em Direitos Humanos, aliás, no Brasil, porque a PUC São Paulo foi a primeira universidade a criar um pós-graduação, um mestrado, doutorado em Direitos Humanos. Então a professora Lucinéia é doutora em Direitos Humanos, tem uma larga trajetória de atuação, de militância na advocacia do direito do trabalho, os direitos humanos e tantas outras frentes. E é muito interessante que eu gostaria de começar a nossa problematização do debate a partir dessa fala. Existem algumas pessoas que querem negar a dimensão da necessidade de um direito antidiscriminatório por dizerem, não, mas somos todos iguais, o sangue que corre em nossas veias é o mesmo sangue. Ainda que fosse o mesmo sangue, a pele que recobre esse sangue, ela diz muito a ponto de terem os corpos excluídos por conta disso. Então, entender um pouquinho disso faz parte. Aqui no nosso pós-graduação, nós temos alguns orgulhos, né? Muitos eu posso citar aqui de plano, né? O primeiro deles é que a maioria do corpo docente é formado por mulheres. Para além disso, a maioria do corpo docente é formado por professores e professoras negras ou indígenas. E, portanto, isso já faz toda a diferença no cenário daquilo que nós temos quando estudamos direito. Nós vemos um outro universo, e isso é muito importante. Mas o que eu queria perguntar para você, Lucinéia, como ponto de partida, o Brasil é um país que existe discriminação? Claro que sim. E os diversos tipos de discriminação. Porque nós começamos, não há que se falar de começo, né? A discriminação, ela tanto é étnico-racial, a discriminação, ela é em relação a gêneros, a discriminação é em relação à pessoa com deficiência, a discriminação é em relação à pessoa, ao migrante, não é? A discriminação em relação ao que nós chamamos de imigrantes forçados, os refugiados, não é? Temos os deslocados internos. O que são os deslocados internos, senão aqueles que são obrigados a saírem do seu estado por uma situação X e vêm para os grandes centros, principalmente para a região sudeste, para a região sul, e vão sofrer também, né? Nossa educação mudou bastante. Mudou, e eu acho que as políticas
ela muda por conta das políticas. Eu hoje mesmo, e coincidentemente, conversávamos, com os alunos, todos nós estávamos conversando, e eu dizia para eles, disse para todos, seria uma injustiça da minha parte dizer que não tivemos minimamente um avanço. Tivemos, e tivemos, se a gente for falar no âmbito, em relação a gênero, em relação à questão, racial, ainda falta muito a percorrer, mas essas políticas, de alguma forma, políticas de ações afirmativa, fizeram com que colocássemos à mesa diversas discriminações, entre elas o que sempre foi apregoado no Brasil, o racismo. Uma das coisas que eu costumo dizer é que você não consegue colocar um chip naquelas pessoas que são já pessoas que foram educadas com a Constituição de 67, a emenda de 69, com a Constituição de 88, como se de uma hora para outra a pessoa abandonasse a educação racista que ela recebeu em uma estrutura racista, com instituições que de alguma forma institucionalizam o racismo. Então não dá para você mudar de uma hora para outra a mentalidade dessas pessoas, mas você consegue propor reflexões e muitas pessoas que foram educadas nestes moldes, eu fui educado nestes moldes, ainda pode ser que muitas crianças sejam educadas nesse molde, mas essas crianças e mesmo esses adultos que se propõem a buscar informação têm a importância de buscar não só, como dizem, letramento, mas uma formação a respeito dessa temática, né? Então, é importante, por exemplo, agora pensando aqui, como um advogado, né? Vamos lá, a gente vai fazer agora uma fala utilitarista, né? Para um advogado fazer uma pós-graduação de direito antidiscriminatório faz todo sentido, por quê? Porque as empresas, elas não têm necessariamente que pensar como pensam aqueles fundadores da empresa. Hoje, quando você tem os CEOs, os diretores, eles precisam ter uma formação antidiscriminatória, uma dimensão inclusiva, compreender que existem pessoas com deficiência, pessoas negras, pessoas indígenas, e todas essas pessoas devem fazer parte desse cenário, por exemplo, de uma grande empresa, né? E um advogado que domine a temática antidiscriminatória pode construir aquilo que se chama de compliance Com antidiscriminatório, certeza. as normas éticas de uma empresa que são relacionadas à questão antidiscriminatória, relações trabalhistas, assédio, discriminação e tantos outros temas ocorrem, né? Contemporaneamente, um debate que surge, sem aqui citar nomes deste ou daquele, porque são vários que aparecem, é a questão do limite do humor, né? Um advogado precisa estar preparado para debater isso. Claro. O humor, ele tem limite ou não há limite para o humor? O que você pensa, Lucilene? Existe limite. Eu vou só voltar um pouquinho diante do que você trouxe aqui em relação à Constituição, às constituições anteriores, né, para chegarmos na Constituição de 88, que é de uma grande importância. As constituições anteriores, elas não versavam claramente sobre o direito, em relação à igualdade. Você tinha algo, mas nada claro, haja vista a Constituição de 34, enfim, eu não quero aqui voltar a falar das constituições, mas se a gente for ver claramente, a Constituição de 88 é que nos traz um processo eminentemente, se a gente até pode falar de um processo de democratização, o desenvolvimento de democratização a partir do momento que você tem o artigo 5º que coloca o racismo como crime, o artigo 3º que fala na promoção, pelo Estado em relação a todas as formas, né, de atuação contra as discriminações. Então a gente percebe que a Constituição de 88 ela vem trazendo. Esse é um ponto. Segundo ponto, o que faz hoje a pessoa ter realmente a necessidade, eu não digo, de tentar modificar aquilo que ela foi lhe foi constituído, e tem muitas pessoas que não têm essa vontade, ou ainda, e aí eu vou dizer que aí é o racismo tão impregnado que para ela ainda aquelas pessoas são tidas como
inferiores, porque o racismo advém do poder. Aliás, quaisquer formas discriminatórias, o que existe nela é o poder. O poder, aquele que detém o poder é aquele que vai impedir, vai te restringir, vai fazer uma série de questões. Então, a necessidade de também fazer essa mudança. Agora, essa mudança não é apenas uma mudança, simplesmente no falar, essa mudança está muito mais interna, porque você só vai falar o que a mente e o coração traduzem, então você tem que trabalhar muito essa questão da igualdade, não basta apenas um letramento: "Ah, eu não vou falar isso", mas no sua rodinha, quando não tiverem aquelas pessoas presentes, negros, indígenas, ou alguém da comunidade da GLBTQI+, né, ou uma pessoa com deficiência, aí eu não vou falar. Mas nas suas rodinhas internas, quando não tem nenhuma dessas pessoas, vão fazer uma piadinha? Ah, todo mundo vai adorar. E aí é que vem chamado, o que eu falo de solidariedade, o lugar de fala. O lugar de fala, gente, é muito interessante. Eu entendo que seja o lugar de fala, mas eu entendo que sejam as minhas experiências e o lugar de fala de todos, que é a solidariedade. Então, se você que está dentro daquele grupo, pertence àquele grupo, né, e está, trabalhando para não ser racista, para não ser homofóbico, para não ser xenófobo, para não ser isso e aquilo, mas no seu grupinho que você tá, né, eu costumo falar para os meus alunos, no almoço de família, aos domingos começa a surgir piadas e todo mundo ri. E aí, isso é sério, porque ali alguém tem que, chamar a atenção dessa pessoa, para ela se sentir extremamente, eh eh inibida, Isso constrangida. é o racismo recreativo. É o racismo recreativo. Então chega, só quem sabe o que é ser parte de um racismo recreativo, né. Então não existe você pagar. Imaginemos, eu quero me divertir, "Ah, olha, tem um teatro legal, um ator maravilhoso, vamos lá, ele está fazendo um monólogo de piadas e tal", eu vou lá, pago, né, tenho o meu tempo, eu quero me divertir, aí eu chego lá, ele está fazendo piadas, piadas racistas, piadas machistas, Pedófila. piadas e aí eu vou rir? Eu vou achar que isso é legal? Eu vou achar que isso é liberdade de expressão? Quer dizer, liberdade de expressão é o outro xingar, é o outro discriminar, é o outro, ser intolerante, aí eu vou aplaudir? Não dá, Essa né. fala Então essa fala da existem da limites. Lucinéia, e aí eu tô falando com todos que estão aqui acompanhando, primeiro que eu por obrigação assisti todas as aulas, mas foi por prazer também, né. Todas as aulas. E aqui a professora Lucinéia vai falar, ela falou da Constituição de 34, ela faz uma inserção na aula dela com relação à eugenia e o que aquele diploma legal trazia, a Constituição de 67, o que ela traz e o que ela deixa de trazer, a emenda de 69 e a Constituição de 88 cidadã. Essa dimensão de solidariedade, aí recordo a aula que eu explico locus de enunciação, Spivak, da onde surge a dimensão do lugar de fala, ou seja, tudo isso que a gente está falando aqui são questões que nós abordamos de forma aprofundada no pós-graduação para preparar as pessoas. Agora, eu já estou pensando na fala do final, eu vou ter que antecipar, porque você que assiste aqui precisa também entender o que? A representatividade é algo muito importante, né? E a Lucinéia, ela traz nela a representatividade de uma mulher negra, mas para além de tudo isso, e aqui jamais eu querendo interditá-la, mas mostrar uma questão muito importante, que ela não precisa anunciar, porque se revela a partir do momento que ela fala. O brilhantismo dela mostra o seguinte: lute sempre, estude sempre, para quê? Para você se posicionar sempre muito bem. E numa disputa de poder, poder chegar eventualmente ao constrangimento de que se escolherem alguém pior do que você, mostrar, mas dá para perceber por que escolheram. Né. E um momento, né, se água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, eu tenho certeza que isso acontecerá. Mas vamos lá. Lucinéia, eu fiz aquela pergunta, voltamos aqui no limite do humor. Humor tem limite? O humor, ele tem que ter limite.
Limite, tem limite sim. Quando é que esse limite ultrapassa? Gente, é tão bom, a gente vê a nossa vida cotidiana, enfim, tem tantas formas de se fazer humor sem fazer o ataque. Me permita só fazer ainda me colocar, talvez como primeira pessoa e me permitem, e olha como isso é grave, aí nós vamos lá para as artes. Eu me recordo quando criança, eu via, vários e vários atores negros, de um potencial enorme, mas esses atores negros sendo efetivamente colocados em numa situação, em razão da cor de sua pele, né, com piadas. E eu me recordo que, como criança, eu tinha um horror àquilo, não me agradava. Eu não conseguia ver a essência daquele ator, porque isso me desagradava. Eu pensava: "Mas por que ele se deixa?" Né, pra criança isso é terrível. Eu pensava: "Por que ele se deixa levar dessa forma? Por que ele deixa fazer esse humor com ele?", né, que me atingia também, né. E eu seria o alvo na escola. Desse desse chamado racismo recreativo. Então veja, era algo natural no âmbito, depois de um grande período, a gente conseguiu fazer com que esses atores tivessem realmente o para que vieram, né, grandes e espetaculosos atores. Eu falo da temática indígena, que é um Uhum. tema Que é que um eu sou muito outro. caro, enfim, eu tenho aí uma atividade muito forte nessa temática e eu gosto muito quando as pessoas discutem o seguinte tema, né? No carnaval, posso me fantasiar de indígena? E aí a pessoa vai lá, ela coloca um cocar, muitas vezes mal feito, sem nenhum pressuposto do que é a construção de um cocar indígena, pinta o rosto com qualquer tinta, de qualquer jeito, porque a escolha da tinta que vai ser passada, né, a Uhum. textura, se é genipapo, se é urucum, tem a ver. Aí ele passa assim com o dedo, ele não faz um trabalho, aí você tem os desenhos tribais. Tem muita gente que faz tatuagem de um tribal e não sabe que isso parte dos povos Uhum. originários, né. Mas a pessoa vai, pinta de qualquer jeito, coloca o cocar na cabeça, E já põe lá uma roupa que julga que é do indígena e fala: "Não, mas eu estou prestando uma homenagem". não, está desrespeitando. Tem limite. Tem limite, está desrespeitando a cultura indígena. É a mesma coisa eu chegar é isso que eu falo, né. Você hoje nós temos por obriga deveria, né, e é obrigatório, mas infelizmente ainda não temos. Nós temos o ensino sobre a cultura afrodescendente e a cultura indígena no ensino, básico e também no ensino médio. Quantos são os indígenas que estão dando essa aula? Quantos são as pessoas negras com formação? E aí eu digo, quantos são os africanos de diversos países da África que estão aqui, formados, formados em histórias, formados em sociologia, sem falar os nossos próprios, a população negra. Quantos são que dão aulas? Eu tive a oportunidade, Lu, de Então. participar do grupo de trabalho do Conselho Nacional de Justiça, do CNJ, que discutiu a temática de imigrantes, refugiados, povo quilombola, povos originários, né? E quando se debateu a temática indígena, veio essa questão. E aí falando do Poder Judiciário, muitas vezes o Poder Judiciário ouve as pessoas que são as testemunhas e elas falam no idioma delas, na Hum. língua delas. E não há o tradutor. E aí você tem uma dificuldade de comunicação. Então a busca pelo tradutor não era dizer o poder judiciário está certo ou está errado, mas Não. o poder judiciário ele precisa buscar instrumentos para ter os tradutores. E aí a proposta de ter um banco de tradutores que possa nacionalmente participar desses eventos, destas audiências, por exemplo. Uhum. Tudo isso é uma construção necessária a se pensar, para também, como nós falamos, decolonizar, né, essas mentes. Dentro desse exemplo, que nós falávamos de homenagem, ninguém pode homenagear os judeus se vestindo de Adolf De Hitler. jeito nenhum. Ninguém pode prestigiar, né,
determinados grupos que fizeram parte de uma história que foram oprimidos por totalitários. Não dá. Isso não é permitido. Então, por que então se deveria tolerar esse tipo de discriminação? É claro que não se deve tolerar, né? E as pessoas têm, de certa forma, uma dificuldade em compreender essa dimensão, né? Ou você, por exemplo, nós temos alguns hotéis fazendas. Você já imaginou num desse hotel fazenda você colocar mucamas recebendo os hóspedes? Não dá. Não dá, né. Então, veja, são questões mesmo que devem de ser, refletidas, repensadas por muitos, e a necessidade, volto a dizer, de ter sim uma formação, né, no pós do direito antidiscriminatório, como bem o professor Álvaro aqui colocou. Eu estive, não vou dizer, claro, o nome da empresa, mas fiquei muito impressionada, é uma empresa no Rio de Janeiro, que me convidou para fazer uma fala, e eu fiquei maravilhada com a atuação da empresa. Por quê? Eles têm lá grupos, inclusive tem a parte jurídica, né, enfim, mas existe grupos, e cada grupo é formado, por exemplo, o grupo étnico-racial, o grupo, em relação a gênero, o grupo da pessoa com deficiência, a questão da pessoa, idosa. E por que esses grupos, né? Não é fazer o separatismo, mas fazer o entendimento e fazer o curso, fazer para que não haja falas discriminatórias, para que não haja atos discriminatórios. Porque as empresas, à medida que não faz algo nesse sentido, ela está abrindo a possibilidade. Recentemente fui chamada por um jovem que trabalha numa empresa, e ele tem o mesmo patamar dos demais colegas, trabalham todos no e dentro dessa empresa, nesse setor, ele é o único negro, o único rapaz negro. E ele fez uma ordem de comando pedindo para alguém fazer tal coisa. Houve uma risadinha, né, das pessoas, fizeram, mas muito, e aí mandaram à noite uma banana para ele, descascada. O que é isso? O que é isso? E qual foi a desculpa do outro? Não, não, porque ele achava, à noite ele está dormindo, ele não vai ver, né, ao mesmo tempo apagou. Então veja, é uma situação que se as empresas não tiverem o seu primeiro que no setor, né, hoje ainda falo, no setor de um cargo, como a gente pode falar, um cargo mais, De destaque, de destaque, diretoria. você ter um só negro, já começa uma situação muito delicada, pior de não ter ninguém, mas você só ter um, né. E aí quando ele dá a voz de comando, é aí que vem o racismo, Sim, né, é nesse sim. sentido. Peguei o celular aqui exatamente para ver o nome dos nossos módulos, né? Que eu penso que isso é importante para quem ainda tem dúvida. Eu não teria dúvida nenhuma em fazer um pós-graduação de direito discriminatório. Esse daqui é o primeiro do Brasil, nós fazemos parte da história, né, do primeiro pós-graduação de antidiscriminador, né, de direito antidiscriminatório. Aliás, isso que você estava falando, né, Lucinéia? Não basta não ser discriminador, é preciso ser antidiscriminador, né? Não é não ser racista, é preciso ser antirracista. Não dá para você falar assim, não, aqui não debatemos isso, porque aqui isso não há. Não, há em todos os espaços, em todos os lugares, e inegavelmente as pessoas vêm da rua e na rua isso acontece. Então, se elas entram nesse espaço, esse espaço tem que saber se posicionar e se posicionar de forma antidiscriminatória, né? O nosso primeiro módulo é Desconstruindo a Meritocracia, Direitos Humanos sobre uma Dimensão Antidiscriminadora e a Teoria Crítica dos Privilégios Sociais. Essa dimensão de privilégio é algo importante. Não é Histórico. um problema, mas é necessário se reconhecer, né, Lu? Com certeza, é algo histórico. Olha, se nós não soubermos da nossa história desse país, quando a gente fecha os olhos e vamos pensar na história desse país, o que vem em primeira mão, da história desse país, não é?
o Brasil colonial, o Brasil escravagista, que inicia com os indígenas, não é? Depois começa-se um extermínio em relação aos indígenas, e aí vamos trazer os africanos, não é? Vamos capturá-los, vamos escravizá-los. 4 séculos aproximadamente de escravismo. O último país a abandonar, a fazer a abolição e de uma forma mais terrível, mais vil que pudesse ser, né? Sem política pública alguma. Sem política pública alguma. Então, é necessário a gente refletir, é necessário nós pensarmos, e eu sempre falo, todas as minhas falas, me permitam, vocês vão encontrar essa mesma fala. Quando a gente fala do Instituto Sesmarias, que foi colocado aqui em 1800, logo que a família, 1814, 1818, logo que a família imperial chegou aqui. E o que Dom João, qual foi o primeiro decreto de Dom João? O primeiro decreto de Dom João foi: olha, vamos doar terras brasileiras. E sai lá o decreto: doa-se terras para estrangeiros, exceto asiáticos e africanos, embranquecimento. Terras de quem estava sendo doada? E aí o que acontece? Você está passando por privações em seu país. Ninguém sai do seu país porque quer. Estão doando terras? Opa, eu vou para lá. Então, não vou dizer que não houve sofrimento na travessia do oceano, mortes, doenças, né? Mas de alguma forma chegaram aqui. Tiveram terras, tiveram trabalho e vieram com família. Isso é. Isso explica a história de hoje. Você vai ter um Brasil império, uma independência que nem se fala na abolição. Você tem uma independência do Brasil que nem se fala numa abolição. Continuamos com o escravismo e as lutas para obter o abolicionismo. E aí, o que nós vamos ter nesse período? Efetivamente no Brasil Império, aí você tem o maior período de desagregação da família negra, quando se tem a lei do ventre livre. Então, são várias e várias situações que vão ocorrendo e que a gente não imagina os reflexos, o que nós temos hoje, o que é o reflexo da história lá atrás. E são 2 povos, povos negros e povos indígenas, que aqui, olha, ficaram. E ainda lembrando do Brasil imperial, o que nós vamos ter? Títulos. Os barões recebendo seus títulos. Isso são privilégios. Sim. Não é? E quem são os descendentes hoje que olha, me permite falar, né, que estiveram ou podem estar ainda na condução desse país por décadas e décadas do período republicano todo? Descendente desses barões privilegiados. Então, como é que a gente pode pensar e não ter políticas que pudessem, de alguma forma, trazer essas reparações sofridas por esses povos como nós? Aí eu não sei se eu aplaudo, se eu fico em silêncio, porque aí acontece com a Lucinéia, às vezes eu vou em uns podcasts e a pessoa fala: agora eu não sei nem mais o que falar, agora eu já não sei mais, Lu. Fala aí você. Não, peraí. Muito, muito prazeroso ouvi-la. Um outro módulo que nós temos é também o módulo de História e Perfis de Luta Antirracista no Brasil, Teoria Crítica da Raça, Concepções de Povos Indígenas, Negros e Quilombolas no Pensamento Jurídico Decolonial. Então nós trabalhamos a dimensão decolonial, falamos dos povos indígenas, negros, quilombolas, que também constroem esse país, aliás, constroem muito desse país, né? Nós tivemos aí 388 anos de escravidão e não chegamos a 150 da chamada abolição da escravatura, seja lá o que isso for.
Nós temos 324 anos de história sem Constituição e 200 anos de história constitucional, 200 e tantos anos de história constitucional. Então, nós precisamos perceber que a Constituição mais longeva foi a do Império. Essa é a que mais durou. A história do Brasil é uma história de instabilidades, é uma história de anistias, é uma história de golpes e muitos regimes totalitários. E hoje nós vivemos um período de democracia com instabilidades que necessitam de correções pelo próprio ordenamento jurídico sem quebrar a ordem jurídica, porque senão, se houver essa quebra, é um golpe, né? Então, nós trabalhamos essa dimensão que é realmente muito importante. Outra, concepção de gênero e sexualidade. Nós temos aqui a professora Cida Pimentel, a Lise Bianchini, falando a respeito da temática de gênero, que é um tema caro, importante, necessário de se debater para a compreensão da luta que existe hoje com relação à paridade de gênero, sem abandonar a dimensão da raça, da etnia e as interseccionalidades. Porque quando nós falamos a respeito de gênero, também falamos de raça e de tantas temáticas, né? Isso também é algo muito, muito caro, né, que nós colocamos. E o outro grande módulo, porque aí divide em aulas, é a temática lançando luz às populações invisíveis. Direito das pessoas em situação de rua e periferizados, encarcerados, imigrantes e refugiados. Aqui a Lucinéia volta também na condição de especialista a falar de imigrantes e refugiados. A Lucinéia já desenvolveu trabalhos belíssimos nessa temática, com organismos complexos, nacionais e internacionais. E aí eu gostaria também de ouvi-la, mas antes só fazer uma pausa aqui de falar de um dos nossos professores também aqui, que é um bate-papo que eu tive com o padre Júlio Lancelotti. O padre Júlio Lancelotti é uma figura marcante na história do Brasil, foi alguém que seguiu Dom Paulo Evaristo Arnes, para quem conhece na Igreja Católica, foi um grande lutador dos direitos humanos. E não diferente o padre Júlio Lancelotti, que nos ensina a respeito de andar com aqueles que são oprimidos e o trabalho que ele faz. Ele realmente coloca a explicação do que é essa subalternização daqueles que são invisibilizados. Mas não são apenas os irmãos em situação de rua que são invisibilizados, os imigrantes e refugiados, né, Lu? São muito invisibilizados. Completamente. É muito interessante porque o Brasil é um país que nós começamos a ouvir, nós, né? Os brasileiros começam a ouvir a expressão refugiado há bem pouco tempo. E aí eu quero dizer o seguinte, também fazendo uma análise também um pouco histórica. Quando nós falamos em refúgio, quando nós falamos em asilo, claro que eu não vou dar o conceito, porque os senhores vão fazer o meu curso, né? Mas aonde nós vamos buscar a expressão? A primeira leitura que a gente fala, que a gente vai observar sobre refúgio e asilo, me permitem trazer aqui os escritos bíblicos. Se a gente for buscar na Bíblia, nós vamos começar por Êxodo, depois nós vamos ver centenas e centenas de passagens que estão falando sobre o bom tratamento ao estrangeiro, ao asilo, ao refúgio, e a gente vai ter. Bom, o que nós vamos ter hoje? Muitas pessoas se dizem muito religiosas, muitas pessoas que se dizem conhecedores da Bíblia, muitas pessoas praticando o que chamamos de xenofobia, discriminação em relação a imigrantes, principalmente aqueles que vêm de forma forçada. Então, o que esse imigrante chega a ter aqui no Brasil? Eu estou falando especificamente no Brasil, né? Eu me recordo que quando começaram, até por conta de Missão e Paz que o Brasil fez, e aí houve aquela, enfim, aquela catástrofe enorme no Haiti e que tivemos aí um fluxo muito grande de imigrantes haitianos vindo para o Brasil e que não foram tidos como refugiados, mas receber por conta de uma catástrofe ambiental. Então, não existe o refúgio ambiental propriamente dito. Então, foram aqui e ali começou-se uma discussão.
E uma discussão, pasme, extremamente racista, extremamente de exclusão, né? E a partir daí começa a se ter o número de imigrantes, depois dos haitianos, aí nós vamos começar a ter outros fluxos maiores, não que não tivéssemos antes, mas eram totalmente invisíveis, não é? Então, a partir de 97, com a lei de refúgio, é que começamos a ter aí o acolhimento devido aos refugiados, mas levou um grande período para as pessoas entenderem. Sabe quando que houve o choque? Quando aquele menino sírio, o corpinho dele aparece. Ali é que houve o choque para todo mundo entender e compreender o que seria o refúgio, né? Mesmo assim, ainda hoje, nós vamos ter muitos e muitos sofrendo. E aí vem as interseccionalidades. Por ser migrante, na condição de refugiado, na condição racial, o não branco. Quando eu falo não branco, eu estou dizendo todos aqueles que não são brancos. Então, eu estou falando do africano, eu estou falando de árabes, eu estou falando, enfim, de asiáticos que chegam na condição de refugiados. Sofrem sim o racismo, sofrem sim a forma de xenofobia no nosso país. Agora, é interessante, e quando nós estamos vendo um número muito grande que ocorreu essa guerra terrível entre a Rússia e a Ucrânia, e que também houve um fluxo muito grande de refugiados, né? Esses refugiados, eles foram tão bem aceitos na Europa quanto foram bem aceitos no Brasil. Existe uma classe, uma Em uma categoria, né? Aqueles categoria, que isso. E é isso que a gente tem que analisar, é isso que enquanto juristas temos que pensar, né. Então daí essa realidade. E uma outra realidade que eu não posso deixar também de colocar, numa das disciplinas que nós trabalhamos, a gente trabalha com os direitos humanos dos refugiados, migrantes e deslocados urbanos. E numa dessas aulas, um rapaz virou para mim e falou: "Professora, eu fui durante muitos anos refugiado dentro do meu próprio país". Ele me disse, aí sim, ele já respondeu o que vem a ser deslocado urbano, né. Então, durante muitos anos, antes de nós termos políticas, voltadas para a região principalmente do Nordeste, o que faziam as pessoas saírem dos seus estados à seca, em busca de quê? De melhorias. E aqui para onde vinham? Para os grandes centros. Quando eu falo grandes centros, principalmente na região sudeste e região sul. Mas chegando na região sudeste, ele, ficava, de alguma forma, até ter um acolhimento, até ter e ainda assim sofrendo as discriminações, né. Então isso também, né, são formas também, de discriminações dentro do nosso próprio país e que pode e aí tem uma outra situação que cai na invisibilidade, porque muitos daqueles não conseguem ser acolhidos dentro do seu próprio estado e não conseguem voltar para sua região, e muitas vezes cai na condição de pessoa em situação de rua. Então veja como as questões vão se se interligam. desembocando. Bom, o papo ele flui, né? E o nosso tempo está acabando. Está acabando. Eu vou me despedir para passar a palavra para nossa querida Lucinéia, para que ela faça suas considerações finais. Eu quero, antes de mais nada, agradecer a presença da Lucinéia, a sua presença acompanhando esse podcast, agradecer a toda a equipe do meu curso, que consegue viabilizar para vocês com muita tecnologia, um curso de altíssima qualidade e que você pode estudar conosco aqui no Pós-Graduação de Direito Antidiscriminatório. Para mim seria uma alegria, uma honra, uma enorme satisfação poder estar com vocês nesse nosso pós-graduação de Direito Antidiscriminatório. Fica meus cumprimentos aqui, siga-nos nas redes e, enfim,
esse é um dos primeiros muitos convites que você pode receber. Se você já estuda conosco, replique para os amigos. Se você não estuda conosco, venha com os seus amigos, com aqueles que você quer que realmente se aprimore nessa temática que é tão cara e necessária. Eu costumo chamar de direitos humanos contemporâneos. Lu, a palavra é sua. Oh, muito obrigada. Eu mais uma vez agradeço e também vejo, estamos aqui falando para advogados, né? Estamos nos dirigindo também a bacharéis, né? Então, a necessidade, sim, de fazer esse curso, de conhecer. Hoje, muitas vezes, nós estamos falando na temática de letramento, de uma educação antirracista. É muito além, né, é antidiscriminatória. Antidiscriminatória para quê? Por quê? Né? Muitas vezes até nós mesmos nos policiamos e devemos aprender. Aprender, por exemplo, em relação o que é capacitismo? O que é etarismo? Como, nós podemos ter o olhar em relação à transexualidade? Qual a distinção de todas essas relações que faz com que grupos GLBTQI+, pessoas desses grupos sofram em número muito grande na estatística de homicídios, perseguições. Então, é isso que nós devemos, é isso que nós precisamos refletir, precisamos trabalhar, precisamos conhecer para sermos ou para serem nas empresas e nos espaços que estiverem efetivamente fazendo uma rede antidiscriminatória. É isso. Então, venham para o nosso curso, para o meu curso. É meu, é seu, é nosso, a gente costuma dizer. É isso aí, gente. Muito obrigado. Siga-nos nas redes. Até um próximo encontro. Tchau, tchau.